Bom, galerinha, vamos para mais uma aulinha, ok? Ainda continuando o estudo da reta, legal? Só que hoje nós vamos ver a equação segmentária da reta, certo? O próprio nome já está determinando o que é esse tipo de reta, equação de um segmento de reta. Por que um segmento de reta? Imagina a seguinte situação, você tem aqui o plano cartesiano e essa reta corta os eixos x e y. Bom, esses pontos aqui, ó, onde ela corta os eixos x e y, determina aqui, ó, um segmento, ó. Tá vendo, ó? E a partir desses dois pontos nós vamos determinar o quê? A equação dessa reta. OK? Bom, então a equação segmentar é aquela equação determinada a partir dos pontos de interseção da reta com os eixos x e y. Veja aqui como é que funciona. Olha só, já montei todo o esqueminha aqui para você. Vou bem devagarinho. Bom, demonstração, né? O que a gente tem que fazer para chegar nessa equação aqui chamada equação segmentária? Primeiro a gente vai calcular o coeficiente angular. Sem coeficiente angular, a gente não tem a equação da reta. Então vamos lá, vamos calcular o coeficiente angular. Variação de y dividido pela variação de x, que a gente já tinha falado em outra aula, certo? Bom, vou pegar aqui a variação de y dos dois pontos, né? Do ponto P e do ponto Q, ó. 0 menos Q, ó. Variação de y, ó. 0, que é o y do P, menos Q, que é o y do Q, ó. Tá? Então tá aí, ó. 0 menos Q, ó. E depois, variação de x, ó. P menos 0, ó. Ou seja, o x do ponto P e o x do ponto Q, ó. P menos 0. Tá aí, ó. P menos 0. 0 menos Q, menos Q. E P menos 0 dá P. Legal? Bom, esse aqui é o nosso M, né? O coeficiente angular ou declividade da reta, né? Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai escolher um ponto. Ou esse ou esse. Ó, já me adiantei aqui, escolhi o ponto P, ó. Ah, professor, mas podia ter escolhido o quê? Sim, qualquer um dos dois. Todos os dois pertencem à reta. Então, qualquer um dos dois que eu escolhesse ia dar a mesma coisa, certo? Bom, escolhi o ponto P. Tá aqui, ó, P e 0. O P vai ser o x0 e o 0 vai ser o y0. De onde? Do ioiô de xoxô, galera. Eu quero determinar um ponto. Bacana? Eu quero determinar, na verdade, um ponto não. Quero determinar a equação de uma reta. Eu preciso de um ponto e do coeficiente angular. Certo? Então tá aqui, ó. Peguei o ponto e o coeficiente angular tá aqui. Vou aplicar quem? Ioiô e xoxô. Certo? Então vamos lá, ó. Onde tem y0 você vai colocar 0, ó. E onde tem x0 aqui você vai colocar p, ó. E no lugar do m você vai colocar o que a gente tinha determinado, menos q sobre p. Bom, substituir todo mundo, tá? Esse p que estava dividindo, passei para lá multiplicando. Y menos 0 deu y. P vezes y, py. Já está aqui em cima, tá? Esse menos q aqui vai multiplicar o x e o menos p, ó, chuveirinho. Ó. Menos q vezes x, menos qx. E menos q vezes menos p, mais pq, né? Menos vezes menos, mais. Certinho? Vou passar o qx lá para o outro lado somando. Tá vendo que ele estava subtraindo? Ó? Passou lá para o outro lado somando. Então ficou qx mais py, que é igual a pq. O que eu fiz para simplificar aqui? Dividir a equação todinha por pq. Bacana? Que era o termo que eu tinha aqui no segundo membro. Quando eu divido tudo por pq, ó, eu cancelo o q com q, sobrou x sobre p, ó, tá aqui embaixo. Eu cancelo o p com p, sobrou y sobre q, ó, tá aqui embaixo. E pq com pq, cancelei os dois, sobrou 1. Tá aí. Essa aqui é a equação segmentária da reta. Bacana, galera? E agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula. Bom, galerinha, vamos para a segunda parte da nossa aula. Posições relativas entre duas retas no plano. Basicamente, são duas posições importantes. Ou as retas são paralelas ou as retas são perpendiculares. Bacana? Ou as retas formam o mesmo ângulo aqui com o eixo x e elas são paralelas,
certo? Ou as retas, elas cruzam entre si formando um ângulo de 90 graus, ou seja, elas são perpendiculares. Qual é a relação aqui que vocês têm que saber? Quando elas forem paralelas, os coeficientes angulares, ó, os m's, vão ser iguais. Ó. O m da reta R tem que ser igual ao m da reta S. O coeficiente angular da reta R vai ser igual ao coeficiente angular da reta S. E quando elas forem perpendiculares, quando elas formarem entre si 90 graus, o coeficiente angular de uma é o oposto e o inverso da outra. Olha só, o coeficiente angular de R é o oposto, ó, troca o sinal, e o inverso de S, ó, 1 sobre S, ó. Bacana? Ou seja, m de R é igual a menos 1 sobre m de S. O coeficiente angular de uma é o oposto e o inverso da outra. O que é o oposto? Trocar o sinal. O que é o inverso? Inverter a fração. Qual é o inverso de meio? 2. Qual é o inverso de 2? Meio. Qual é o oposto de 1? Menos 1. Bacana? Então, cuidado com isso aí. Oposto é trocar o sinal, inverso é inverter a fração. Então, rapidinho, só para fechar, retas paralelas, falou que são paralelas, os coeficientes angulares são iguais, o m de R é igual ao m de S. Falou que as retas são perpendiculares, o coeficiente angular de uma é o oposto e o inverso da outra. Bacana? Agora nós vamos para os exemplos. Valeu, galera. Bom, galerinha, vamos para o primeiro exemplo. Exemplo 1. Determine a equação segmentária da reta R que passa pelos pontos A e B. Legal? Bom, como é que você vai fazer? Ele quer a equação segmentária. Então, nós vamos determinar a equação de uma maneira geral e depois nós vamos determinar a segmentária. Para determinar a equação de maneira geral, como ele me deu 2 pontos, ó, eu vou pegar aqui a minha matriz, ó, e vou abrir. E vou inserir os pontos na matriz. Ó. Ponto 1 e 3, que é o ponto A, ó, tá vendo? Ó? E o ponto 0 e 6, que é o ponto B. Ó. O terceiro ponto é o ponto genérico, x e y. Vou pegar o primeiro ponto e vou repetir aqui embaixo. E vou jogar na condição de alinhamento que diz que o determinante dessa matriz dá 0. Certo? Igual nós já fizemos aí várias vezes. Ok? Daqui vai sair o quê? A equação de maneira geral da reta. A partir da equação de maneira geral, eu vou determinar a segmentária. Para você ver como é que a gente determina a equação segmentária quando a gente tem a equação na forma geral. Bom, vai ficar então 1 vezes 6, 6. Nesse sentido, mantendo o sinal. 0 vezes y, 0. X vezes 3, 3x. Voltando e trocando sinal. 3 é 0, dá 0. Trocando sinal, menos 0. 6 vezes x, mais 6x. Trocando sinal, menos 6x. E y vezes 1, mais y, trocando sinal, menos y. Isso aqui tudo é igual a 0. Vamos agrupar os termos semelhantes. Legal? Ó? Tudo que tem x. 3x menos 6x vai dar menos 3x. E tudo que tem y, menos y, ele é único, ó. E agora o que não tem x nem y. 6 mais 0, menos 0. Ou seja, mais 6. Tudo isso igual a 0. Perfeito? Bom, então essa equação aqui é a equação geral. Ok? Equação geral. Agora entenda o seguinte. Só para essa equação ficar mais bonitinha, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar esse sinal negativo aqui da frente do x. Ó. O primeiro termo é feio aparecer negativo. Então a gente multiplica essa equação, ó, por menos 1. Ó. Então vamos multiplicar essa equação por menos 1. Multiplicando aí essa equação por menos 1, ó, a gente vai encontrar exatamente quem? 3x, ó, certo? Mais y, ok? E menos 6, que é igual a quem? A 0. Então, menos vezes menos dá mais, menos vezes menos dá mais, e menos vezes mais dá menos. Certinho?
Para determinar a equação segmentária, você sempre vai fazer do jeito que eu vou fazer aqui agora. Presta bastante atenção. Você pega o termo independente e passa para o outro lado. Deixa ele sozinho lá do outro lado. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 3x mais y, que é igual a 6. Ó. Tá vendo? Ó, era menos 6, passou para cá mais 6. E aí é o seguinte, o valor que aparecer aqui, que é o termo independente, você vai dividir a equação inteira. Então você vai vir aqui, ó, vai dividir a equação inteira, ó, por 6. Ó. Ah, professor, então quer dizer que se aqui fosse 7, eu ia dividir todo mundo por 7? Legal. Se aqui fosse 8, eu ia dividir todo mundo por 8? Legal. Sempre assim. Olha só o que vai acontecer. Presta atenção, ó. 3 por 6, ó, simplificou. Sobrou 1 aqui, sobrou 2 aqui, ó. E aqui não tem que dividir ninguém. E 6 dividido por 6 dá 1, ó. Então tá aí, ó. Vamos escrever a equação segmentária. Vai ficar então x, né? Porque 1 vezes x é x, dividido por 2, mais y dividido por 6, que é igual a 1. Bom, galera, essa é a equação segmentária. Agora vamos entender o seguinte. Qual é a vantagem de se ter a equação segmentária em relação à equação geral? Galera, a equação segmentária, essa daqui, ela me dá exatamente os valores onde a reta corta os eixos x e y. Então, ó, aqui embaixo do x é o valor em que a reta corta o eixo x. E aqui embaixo do y é o valor em que a reta corta o eixo y. Então, por exemplo, essa reta aqui, ó, que é a mesma que essa, que é a mesma que essa, ela corta o eixo x no 2 e o eixo y no 6. Então, essa é a vantagem de se ter a equação segmentária. Ela vai me dizer aonde que a reta corta os eixos x e y. Bacana? Agora nós vamos ver o segundo exemplo. Bom, galerinha, exemplo 2. Determine a equação geral da reta R que passa pelo ponto P de coordenadas 1 e 3 e é paralela à reta S dada pela equação 2x menos y mais 1 que é igual a 0. Bom, galera, ele só me deu um ponto por onde a reta está passando. Quando ele só me dá um ponto, eu não tenho como usar a matriz. Então eu tenho que usar o ioiô michôchô. Só que para usar o ioiô michôchô, eu preciso de um ponto e do coeficiente angular. Bom, mas aí tá fácil, pelo seguinte, ele me deu um ponto, ó, e o coeficiente angular vai sair daqui. Por quê? Porque ele falou que elas são o quê? Paralelas. Retas paralelas têm o mesmo coeficiente angular. Então, o coeficiente angular da reta S vai ser igual ao coeficiente angular da reta R. Então, vamos lá. Vamos por partes. Primeiro, vamos determinar o coeficiente angular. O M de R é igual ao M de S, certo? A reta S é essa daqui, ó. 2x menos y mais 1, que é igual a 0. Vou te dar uma dica. Quer determinar o coeficiente angular? Ó, a equação está na forma geral. É menos A sobre B. Ah, eu não lembro disso aí, professor. Então você faz isso aqui, ó. Olha a dica boa. Pega o y, ó, e passa aqui para o outro lado, ou seja, isola o y. Quando você isola o y, ó, na reta S, você vai ter assim, ó. Y que é igual a quem? A 2x mais 1, ó. Passei o y para cá e já ficou positivo, ó, tá vendo? Ó, já inverti. E ficou 2x mais 1. Quem que é o coeficiente angular? Exatamente quem acompanha o x, ó. Então esse aqui, ó, é o M de S. É o coeficiente angular da reta S. É o valor que acompanha o x quando a equação está na forma reduzida. Então, ó, quem que vai ser o M de R e o M de S? 2, ó. Eu já tenho aqui, ó. Bacana? O que eu preciso para determinar a reta R? Eu vou precisar do ponto. Quem é o ponto? Ponto é 1 e 3, ó. Tá vendo, ó? E do coeficiente angular, ó. Do M de R. Quem é o M de R? 2. Por que eles são iguais? Porque as retas são paralelas. Bacana? Toda vez que elas forem paralelas,
os coeficientes angulares vão ser iguais. Não esqueça disso. Ok? Bom, então o que eu vou fazer? Tem um ponto, tem o coeficiente angular, eu vou aplicar o ioiô mixoxô. Então, y menos y0, que é igual a m de quem? De r, que multiplica x menos x0. Tá aí. O ponto dado, né, representa o x0 e o y0, que é o ponto inicial. Então, vai ficar assim, ó, y menos 3, que é o y0, que é igual ao m de r, que vale 2, que multiplica quem? X menos x0, que é 1. Ó. Viu aí? Ó? Bem fácil. Ó. Vou usar o chuveirinho aqui, ó. Vou multiplicar aqui, ó. Bacana? E vou encontrar a equação na forma reduzida, ó. Acho que é mais fácil. Isolo o y. Então vai ficar y menos 3, que é igual a quem? A 2x menos 2. Vou pegar o menos 3, vou levar para lá, ó. Ele quer o quê? Ah, ele quer a equação geral, galera, ó. Desculpa, ó. Ele quer a equação geral. Então vamos mudar os planos aqui, ó. Presta atenção. O que é a equação geral? É pegar todo mundo e passar para um lado só. Então, vou pegar aqui o y menos 3, ó, os dois, ó, e vou passar aqui para o outro lado, ó. Tá vendo? Ó? Então, vai ficar 2x, ó, legal, ó, menos o y, que eu passei para cá. O menos 3 vai vir somando. O que é mais 3 menos 2? Não vai dar exatamente 1, ó. Isso aqui é igual a zero. Essa reta aí é a reta R que ele estava pedindo. E está aí resolvido o exemplo número 2. Bom, galera, agora o exemplo 3 para a gente encerrar a nossa aula. Determine a equação geral da reta R, que passa pelo ponto P de coordenadas 0 e 2 e é perpendicular à reta S de equação 2x menos y mais 1, que é igual a 0. Galera, agora ele quer que seja perpendicular. Bacana? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, ele me deu um ponto, eu preciso o coeficiente angular. Porque com o ponto e o coeficiente angular eu aplico quem? Ioiô mixoxô. E aí eu consigo determinar a equação da reta. E ele me falou que essas retas são perpendiculares, ou seja, elas formam 90 graus entre si. Quando elas formam 90 graus entre si, ou seja, elas são perpendiculares, existe uma relação entre os coeficientes angulares. O coeficiente angular de uma é o oposto e o inverso da outra. Ok? Então presta bastante atenção para você entender. Ó. O m de r vai ser igual a menos 1 sobre o m de s. Essa é a relação. Ó. O coeficiente angular da reta R é o oposto e o inverso do coeficiente angular da reta S. Então, nós vamos determinar primeiro o coeficiente angular da S, tá? Então, quem é a S? A S é 2x menos y mais 1, que é igual a 0. Legal? Vou fazer o seguinte, vamos achar a equação reduzida aqui, ó. Passo o y para o outro lado somando, ó. Bacana? Isola o y. Então, vai ficar S, que é igual a y, já sozinho, que é igual a 2x mais 1, né? Essa aqui é a equação da reta S. Ó, quando eu tenho a equação na forma reduzida, quem acompanha o x, ó, lembra disso? Ó, é o coeficiente angular. Então, esse é o coeficiente angular da reta S. Isso quer dizer o seguinte, presta atenção aqui para você entender, ó. Com o coeficiente angular da reta S, eu vou calcular o da reta R. Então, vai ficar m de R vai ser igual a menos 1 sobre o m de S, que é 2. Ou seja, o oposto e o inverso de 2 vai dar o quê? Menos meio. Está calculado. Legal? O que eu vou fazer agora? Vou determinar a equação da reta R. Presta atenção. Para determinar a equação da reta R, eu tenho o ponto P de coordenadas 0 e 2 e o coeficiente angular, o m de R, que vale menos meio, ó, que eu já determinei aqui da condição de perpendicularidade. Bom, vou aplicar quem? Tem um ponto, coeficiente angular e ioiô mixoxô. Então vai ficar assim, ó, y
menos y0, que é igual a m de r, que multiplica x menos x0, certo? Onde tem y0 eu vou colocar 2, ó. Então vai ficar y menos 2, que é igual a m de r, que vale menos meio, ok? Que multiplica quem? X menos o x0, que vale 0. Tá aí, ó. Bom, galera, x menos 0, x menos meio vezes x vai dar o quê? Menos meio de x. E eu já vou passar, vamos fazer o seguinte, vou passar logo esse 2 multiplicando, ó, né? Porque já facilita aqui os cálculos. 2 vezes y, 2y, 2 vezes menos 2, menos 4, que é igual, ó, o menos 1 eu multiplico aqui, ó, menos 1 vezes x, menos x. O zero não precisa. E como ele quer a equação geral, ó, quer a equação geral, vou passar todo mundo para um lado só. Então eu vou passar o x, ó, que está negativo, vou passar lá para o outro lado somando. Então vai ficar assim, equação da reta R, finalmente quem é? X mais 2y, que já estava aqui, menos 4, que já estava aqui, tudo isso igual a zero. E tá aí a equação da reta R, finalizando o exemplo 3. Bom, galera, quero desejar a vocês uma boa semana, bacana, e até a próxima. Valeu!